Pega a tua Bíblia, abra lá em Isaías 58. E essa palavra de hoje, ela tem o tema: o Senhor te guiará. Amém? O Senhor te guiará. Como nós acabamos de cantar, né? Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho por onde quer que chama. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Irmão, o Senhor, Ele quer te guiar. Ele quer ser o guia na tua vida. Amém? Isaías 58, 11. Olha que promessa extraordinária é essa promessa. Versículo 11, lê comigo. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um manancial, como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Glória a Deus! Vamos fazer uma leitura bem bonita, todo mundo junto agora? Vamos lá, 1, 2, 3. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Vamos aplaudir Jesus bem forte por essa palavra maravilhosa. Oh, aleluia! Que promessa tremenda do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus queridos, quando Jesus, Ele tirou você do pecado, quando Jesus te tirou do mundo, Ele não tirou você para você simplesmente aderir a uma religião. Meu irmão, Jesus é um voo muito mais alto que a religião. Jesus não te chamou do mundo para você mudar de religião. Ele te tirou do mundo, Ele te tirou do pecado, Ele te tirou das doenças, Ele te tirou dos vícios para ser o Senhor da tua vida. Amém? Para ser o teu guia, para ser o teu conselheiro, para ser o teu ajudador, para estar contigo em todo momento. Glória a Deus. Meu irmão, nós temos que ter esse entendimento. Jesus me salvou para que hoje eu fosse guiado por Ele. Irmãos, a maior bênção que nós podemos ter é ter Jesus como nosso guia, é ter Jesus como nosso conselheiro, é ter Jesus como aquele que dirige os nossos passos. Se você deixar Deus dirigir os teus passos, se você deixar o Senhor Jesus te guiar por onde Ele quer te levar, meu irmão, pode ter certeza, você vai ser muito feliz, você vai ser muito realizado, você vai ser muito completo. Às vezes nós achamos, irmãos, que os nossos planos eles são bons. Na verdade, os planos de Deus são incomparavelmente melhores do que os nossos. E é por isso que eu quero dizer para você, você entregou a sua vida a Jesus? Você pertence ao Senhor? Sim ou não? Quantos pertencem ao Senhor aqui? Então deixa Ele te guiar, meu irmão. Deixa Ele te dirigir. Às vezes você pensa que as coisas estão dando errado. Às vezes você pensa que Deus te esqueceu. Às vezes você pensa que Deus te abandonou. Nada disso, meu irmão. Muito pelo contrário, Ele está agindo no silêncio. Ele está agindo quando você menos espera. Ele está agindo quando você menos nota, quando você menos percebe. Ele está operando. Glória a Deus. Meu irmão, deixa o Senhor ser o teu guia. Essa palavra, ela é uma promessa, algo profético para as nossas vidas. O profeta Isaías, ele está dizendo, e o Senhor te guiará continuamente. Você sabe o que é guiar continuamente? É estar sempre ao teu lado. Às vezes nós achamos que Deus, Ele se esqueceu de nós, ou simplesmente Ele nos abandonou. E nós pensamos isso porque nós vivemos hoje na geração de Marta, sabia disso? Nós estamos vivendo na geração de Marta.
Como assim, pastor? Você lembra da Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro? Jesus vai à casa dela, Maria senta para ouvir a palavra, né? Mas Marta está como? Está como, gente? Atribulada, está lá preocupada, está lá ansiosa, ocupada com muitos afazeres. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós acabamos deixando a direção de Deus, às vezes nós deixamos de ser guiados por Deus, por causa da ansiedade do nosso coração, por causa das nossas preocupações, por causa da nossa vida secular. Irmãos, nós fomos chamados para morar no céu, mas nós ainda vivemos aqui na terra. Então as coisas dessa vida, querendo ou não, elas têm muita influência na nossa vida espiritual. Mas você tem que tomar muito cuidado, irmão, para não deixar ansiedade, para não deixar preocupação, para não deixar as coisas dessa vida te tirarem do propósito de Deus, para não deixar as coisas dessa vida te tirarem da direção de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Talvez você já foi uma pessoa mais sensível à voz de Deus, você já foi mais dirigido por Deus. E hoje você talvez colhe os amargos de decisões mal tomadas fora da direção de Deus. Por quê? Porque talvez a ansiedade tomou conta de você, porque talvez a preocupação tomou conta de você, as coisas dessa vida te tiraram do propósito de Deus. Mas você quer ouvir uma boa notícia? Você quer ouvir uma boa notícia? Deus não te abandonou. Amém? Fala para o seu irmão, diga: Deus não te abandonou. Ele está dizendo: o Senhor te guiará continuamente. Diga glória a Deus. A verdade, pessoal, a verdade bendita é que Deus não nos abandona. A maioria das vezes, somos nós que abandonamos a Ele. Somos nós que esquecemos da casa dEle. Somos nós que esquecemos da comunhão com Ele. E como eu falei, geração de Marta é assim. É uma geração que mesmo que tenha Jesus na sua casa, despreza. Mesmo que tenha Jesus debaixo do seu telhado, não tem intimidade, não tem comunhão com Ele, porque está mais preocupado com as coisas da vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? É a geração de hoje. É a geração que tem Jesus na sua vida, mas não está tendo intimidade. Não está parando para ouvir a direção dEle. Não está parando para ouvir a palavra dEle. Não está se guiando por aquilo que Ele está dizendo. Jesus disse para Marta: Marta, a tua irmã escolheu a boa parte, não vai ser tirada dela. Meu irmão, se você deixar Jesus te guiar, pode ter certeza que a boa parte sempre vai estar na tua vida, que é a palavra revelada, que é o Espírito Santo enchendo teu coração, que é Deus operando, te abençoando, realizando os projetos na tua vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, e não existe exemplo melhor de alguém que foi totalmente dirigido por Deus do que o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi completamente guiado do começo ao fim da sua vida. Amém? Vamos ver isso lá em João, no capítulo 8, versículo 29. Eu amo esse versículo. Vira e mexe, eu coloco ele dentro das minhas mensagens. É muito forte isso aqui, pessoal. João, capítulo de número 8, versículo de número 29. Vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Deixa o Senhor te guiar, meu irmão. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Deixa o Senhor dirigir teus planos. Deixa o Senhor dirigir os teus sonhos. Deixa o Senhor dirigir tua casa. Deixa o Senhor dirigir teu casamento. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Vamos lá, João capítulo 8. Versículo 29 diz: e aquele que me enviou está comigo. Vamos parar aqui, por favor. Olha aqui para mim. Irmão, quem havia enviado Jesus ao mundo? Quem? Diga Deus. Diga o seu Pai. Deus enviou Jesus ao mundo. E Jesus tinha uma convicção: aquele que me enviou está comigo. Meu irmão, como eu falei agora há pouco, Deus não te tirou do mundo para você viver uma religião. Não. Ele te tirou, Ele te chamou, Ele te enviou e Ele está contigo. Às vezes você pode até achar que não, mas Ele está.
E na verdade é quando a gente acha que não, é que ele se faz mais presente. Quantas vezes, irmãos, eu já acordei nas madrugadas e chorei diante do Senhor. E naquele momento de dor, de intimidade com Deus, pude sentir a mão de Deus sobre a minha vida, confortando, dizendo: eu sou contigo, eu não desisti de você. Glória a Deus. Eu tenho certeza que vocês que aqui estão também já passaram por algo parecido, de sentir Deus confirmando seu coração: eu estou contigo. E sabe o que é o mais fantástico? Que Ele está com a gente mesmo a gente sendo falho. Ele está com a gente mesmo a gente muitas vezes desapontando Ele, desagradando o coração dEle. Mas Ele não pode negar quem Ele é. A palavra de Deus diz que o nome dEle é Emmanuel, ou seja, maravilhoso conselheiro. Ele está com a gente, irmão. Jesus tinha essa convicção: aquele que me enviou está comigo. Seria uma maldade muito grande enviar alguém e abandonar. Se Ele te chamou, se Ele te tirou do mundo, se Ele te escolheu, Ele está com você. Acredite nisso. Hoje eu estava fazendo o curso de obreiros aqui com os irmãos e eu falei uma coisa interessante que nós estávamos estudando na apostila aqui. Irmão, quando Deus Ele nos chama, Ele nos capacita. Ele não escolheu os capacitados, Ele não escolheu os talentosos, não. Ele quer aqueles que dizem assim: Senhor, eis-me aqui. E Ele vai fazendo a obra porque Ele está conosco. Jesus tinha essa convicção: aquele que me enviou está comigo. Meu irmão, sinta Deus aí, amém? Se você não sente, então creia, Ele está aí. Ele está contigo. Ele diz: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que, irmãos? O que lhe agrada. Agora é importante a gente falar uma coisa, a gente ressaltar uma coisa. Irmãos, Deus Ele não nos abandona. Mas para Ele se manifestar na tua vida, é necessário que você faça aquilo que agrade a Ele. Pergunto para você: você consegue andar com alguém que te desagrada? Consegue? Você consegue conviver com alguém que está o tempo todo te aborrecendo, te entristecendo, te colocando para baixo? Consegue? Ninguém consegue, irmão. O Espírito Santo é uma pessoa e não é diferente com Ele. Você quer ver Deus se manifestar na tua vida? Você quer ver Deus fazer prodígios, maravilhas, mudar a tua história? Amém ou não? Faz o que agrada a Deus, irmão. Domingo passado eu pregava aqui a respeito de Abraão e a conclusão foi aquilo que lá no capítulo 20 ele disse para Abraão: Abraão, eu só quero uma coisa de ti. Anda em minha presença, ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus só esperava de Abraão uma coisa: Abraão, eu quero santidade. Deus só esperava uma coisa de Abraão: Abraão, eu quero que confies em mim. Abraão, eu quero que você ande na minha presença. Irmão, você sabe o que Deus espera de você? Deus não espera muita coisa, não. Deus só quer que você o agrade. E Ele vai ser o teu guia. Ele vai te levar aos pastos verdejantes. Ele vai te levar às águas tranquilas. E Ele vai preparar uma mesa perante ti, na presença dos teus inimigos. Quem crê nisso, a palma, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Receba isso na tua vida, irmão. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Agrada a Deus vir à igreja? Sim ou não? Então venha. Agrada a Deus orar? Então ore. Agrada a Deus meditar na sua palavra, obedecer os seus mandamentos? Então obedeça. Agrada a Deus falar de Cristo para quem está sofrendo? Então faça isso. Eu estou falando agora disso, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo na viagem. Teve um dia da viagem que eu fui visitar uma loja de pesca, né, de um seguidor do Instagram, lá de Balneário Camboriú. Eu fui visitar lá, ficamos na conversa, rapaz lá muito, muito educado. Eu lembro que quando eu estava lá conversando e tal, entrou uma senhora cadeirante. E esse foi o único caso que eu vi de pessoa pedindo ajuda lá.
Mas eu acredito que aquilo ali não foi feito pela mão do homem, aquilo foi feito pela mão de Deus. Escute só. Aí ela entrou muito desesperada, chorando, angustiada. Aí eu senti de Deus. Deus falou ao meu coração, abençoa essa mulher. Mas abençoa como Pedro abençoou o paralítico. Não com ouro, não com prata, mas fala de Jesus para ela. E assim, o pessoal da loja de pesca não sabia que eu era cristão, muito menos que eu era pastor, né? Mas na hora, meu irmão, virei para a senhora, comecei a falar de Jesus para ela. Olhei nos olhos dela, comecei a pregar e a mulher começou a chorar. E aí eu senti de Deus, põe a mão na cabeça dela, ora por ela, abençoa ela, libera a bênção sobre a vida dela. Eu fiz aquilo ali, lá no meio da loja mesmo. Pai, eu orei e abençoei. Chorou muito, ficou muito emocionada. Eu não tinha muito para dar ela, mas um pouquinho que eu tinha, dei. Falei para ela, olha, Deus está contigo. Não desiste não, a senhora vai conseguir vencer. Aquela mulher chorou tanto, irmão, de verdade. Aí saiu da loja lá agradecendo, louvando a Deus. Mas por que eu estou falando isso para você? Irmão, a gente tem que deixar Deus usar a nossa vida, irmão. A gente tem que deixar Deus dirigir, tem que deixar Deus guiar a gente. Às vezes você pensa que as coisas estão acontecendo por acaso. Não é por acaso. É o agir de Deus. É Deus te colocando em certos lugares. É Deus te colocando em certos setores para você ser bênção. Porque ser guiado por Deus é isso, meu irmão. É Deus dirigir você para você fazer o mais importante. E o mais importante é levar o nome do nosso Rei para as pessoas. Falo para você, a minha sogra está aqui, eu acho que ela eu nem contei isso nem para ela, não contei nem para ninguém. Agora que eu lembrei, de verdade. Diante do Espírito Santo, agora que eu lembrei desse caso. Pregando aqui, Deus me fez lembrar do sofrimento daquela mulher desesperada. E eu, na hora, meu irmão, não consegui me conter, não. Orei por ela, dei uma palavra. Sabe? Tem que deixar Deus guiar, gente. Quando Deus tocar seu coração, não se acovarde, não se apequene, não seja tímido, vai para cima, libera a palavra, deixa Deus te usar. Às vezes vai ser um colega de trabalho, às vezes vai ser uma pessoa desconhecida, mas Deus vai usar a tua vida em nome de Jesus. Quantos querem ser dirigidos pelo Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Agora voltando lá para Isaías, deixa sempre marcado aqui. Volta lá para Isaías 58:11. E o Senhor te guiará quando? De vez em quando, é isso? Ele diz o quê? É todo dia, meu irmão. Aleluia. Todo dia Deus quer te guiar. Aleluia. Agora a segunda parte. E fartará a tua alma em lugares secos, áridos, e fortificará os teus ossos. Dá uma paradinha aí. Irmão, aqui Deus está falando, através dessa promessa, de fartura. Agora tem um detalhe. Aonde que vai chegar essa fartura? Aonde que vai chegar essa fartura, gente? A Bíblia está falando. E fartará a tua alma em lugares. Qual é o lugar? Seco. Árido. O que é um lugar seco, irmão? O que é um lugar árido? Diga, um deserto. Deus é fantástico, né, gente? Sabe por quê? Deus está prometendo te fartar, trazer abundância na tua vida durante a passagem no deserto. Não, você não entendeu o que eu falei, não. Deus está prometendo abundância no deserto. Sabe por que isso aqui me chama a atenção, irmão? O irmão Lázaro, ele dizia assim que o deserto é a escola do Senhor, não é isso? Quem é que já passou algum deserto na vida? Duvido você não ter passado. O crente sempre está passando por deserto, não é não? A gente sempre está passando por um momento difícil. O deserto, ele é sinônimo de dificuldade, gente. Biblicamente, toda vez que você lê deserto,
você tem que entender que o deserto é momento de dificuldade, é momento de escassez, é momento de sofrimento. Muitos homens de Deus passaram pelo deserto. Mas o mais interessante, sabe o que é? Que aqueles que foram guiados por Deus no deserto, houve fartura. Glória a Deus. E o maior exemplo é Jesus. Vamos lá para Mateus 4. Mateus 4. Meu irmão, Deus é tremendo. Fartura no deserto, pastor? É isso mesmo, você está ouvindo. Fartura no deserto. Aconteceu isso com Israel, irmãos. Deus tira do Egito e lá no deserto, eles nunca tinham comido maná. Nunca. Ninguém nunca comeu maná, aquele povo comeu. Ninguém nunca havia bebido água da rocha, aquele povo bebeu. Carne sobrou, que a Bíblia diz que saía pelo nariz, de tanto que eles comiam carne. Sério? Ninguém viu uma coluna de fogo. Ninguém teve nuvem de glória. Aquele povo teve tudo isso no deserto. A gente pensa que o deserto é lugar de fracasso. A gente pensa que deserto é lugar, meu irmão, sabe, de desamparo, de abandono. Não, no deserto Ele está contigo. No deserto Ele continua sendo Deus para te abençoar. Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, ao deserto. Para ser o quê? Tentado pelo diabo. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi Deus, o Espírito Santo. Pastor, então quer dizer que Deus pode me levar para um deserto? Oh, se pode. Quantas vezes já não te levou? Porque o deserto, irmão, é lugar de ensinamento. Diga deserto, é lugar de ensinamento. Diga deserto, é lugar de provação. O deserto é a escola de Deus, irmão. E às vezes Deus vai nos levar para esses desertos. São desertos, irmãos, que preparam em nós uma condição vitoriosa. Diga, no deserto, Deus prepara em mim uma condição vitoriosa. E eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que eu estou falando isso? Que no deserto Deus te faz vencer? Porque não é o lugar que vai dizer se você vai vencer ou não. Por exemplo, Jesus, nós sabemos essa história aqui de Cós Salteado. Jesus, no deserto, ele honrou a Deus. Foi fiel, sim ou não? Deu um esculacho no diabo. E ele estava onde? No deserto. Adão e Eva estavam no paraíso. Não tinham nada de faltando. E lá no deserto eles não honraram a Deus. Ou lá no jardim, no paraíso, eles não honraram a Deus. Não é o lugar, gente. É quem te guia. Diga, não é o lugar. É quem te guia. Quem estava guiando Jesus no deserto? Quem? O Espírito Santo. E no deserto Jesus teve vitória. Adão e Eva não. Estavam no paraíso. Mas não deixaram ser guiados por Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Irmão, te perguntar uma coisa. Aonde é melhor para a gente ser abençoado? No paraíso ou no deserto? Por quê? Deu para entender tudinho que vocês falaram. Diga, no paraíso a gente tem tudo. Diga, no deserto a gente não tem nada. Num lugar onde você tem tudo, se Deus te abençoar, talvez você nem perceba que Deus te deu. Porque você tem tudo. Agora, num lugar onde você não tem nada, onde você passa fome, onde você passa frio, onde você passa calor, onde você sente dor, se Deus te dá uma gota de refrigério, você já é extremamente grato por aquilo. Por isso que o deserto é a escola, irmão. Por isso que o deserto é o lugar de preparação. Por isso que o deserto é o lugar que Deus forja o teu caráter. Repito mais uma vez, não é o lugar, é quem te guia. Fala para o seu irmão, não é o lugar, é quem te guia. No deserto, Jesus honrou a Deus. No paraíso, o homem falhou.
com Deus. Vamos continuar, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda boa palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versos 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. E o finalzinho? E eis que chegaram os anjos e o serviram. Irmão, isso aqui é fantástico. Depois de toda a tentação, de tudo que o diabo fez para Jesus cair, Jesus resistiu. E como recompensa, a palavra de Isaías 58:11 se cumpriu: te fartarás em lugares secos. O que aconteceu lá? Depois da tentação, depois da prova, Deus envia seus anjos e serve Jesus de tudo que ele precisava. A palavra se cumpre, irmão. Se você deixar o Senhor te guiar, se você for fiel, honrar o Senhor com a tua vida, ainda que você esteja passando num deserto, no deserto Deus dará ordem aos seus anjos para te servir, para servir uma mesa, para servir um banquete, para te fartar de bênção. Quem recebe isso na sua vida? Aleluia! Agora tem outro detalhe. A palavra de Isaías diz, volta lá, Isaías 58:11, e te fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Existe uma doença muito severa, chamada osteoporose. O que é a osteoporose? É o apodrecimento dos ossos. Ela é tão severa porque não é um apodrecimento de fora para dentro, não, é de dentro para fora. Começa no núcleo do osso e vai apodrecendo até chegar na parte externa do osso. É terrível. Pessoas que têm essa doença precisam tomar cálcio, né? Tem que fazer reposição de cálcio para poder ter um mínimo de firmeza. Porque quem tem osteoporose, com qualquer baque, qualquer pancada, quebra os ossos. Às vezes até andando, se o peso do corpo tiver em excesso, os ossos não aguentam. E pastor, o que tem a ver com essa mensagem, irmão? Quantos dias Jesus fez de jejum no deserto? Quanto? Você sabe quantos dias a medicina diz que um ser humano ele pode aguentar sem comer? De no máximo 8 a 10 dias. Jesus passou 40. Já ouvi falar que Jesus ele passou 40 dias porque ele ficou só com fome, ele bebia água. Mas eu discordo dessa tese porque aonde é que no deserto tem água sobrando? Aonde que se acha rios, fontes dentro do deserto? Provavelmente Jesus bebeu água, mas não os 40 dias. E o que eu quero que você entenda é o seguinte, meu irmão, quem foi que fortaleceu os ossos de Jesus no deserto? Quem foi que deu vigor? Quem foi que sustentou ele com vida? Foi o Espírito Santo, irmão. Foi Deus. Quem é que te sustenta num momento difícil? Quem é, gente? Quem é que te sustenta na hora difícil? Quem é que te sustenta quando você quer desistir? Quem é que te dá força quando você quer parar? Quem é que te dá força quando você não está aguentando mais? Quem é, gente? Fala para me ouvir. É Deus.
Essa palavra se cumpriu em Jesus e fortificará os teus ossos. Quem manteve Jesus de pé aqueles 40 dias de jejum, mas não só jejum, de tentação, de privação e tantas outras coisas, foi Deus. E se você deixar Ele te guiar, Ele vai te sustentar de pé até a volta do Cordeiro de Deus. Aleluia! Eu acho que você já deve ter se perguntado, pastor, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Será que quando as trombetas tocarem eu vou estar de pé, eu vou estar firme com Deus? Vai, meu irmão. Se você deixar Ele ser o teu guia, você vai. Se você deixar Ele te guiar, se você deixar Ele te dirigir. O apóstolo Paulo disse, é quando estou fraco que forte sou, porque o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quem te mantém de pé é Deus. Diga isso para o seu irmão, quem te mantém de pé é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora, continuando no versículo 11 aí, ele diz assim, essa parte é a mais bonita. E serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Aleluia! Alguém aqui já teve um jardim? Alguém cuida de alguma plantinha em casa? Alguém tem? O que você tem em casa? Pé de hortelã? O que, mano? Babosa. Babosa é bom, hein? Babosa diz que dá até para você passar no cabelo, usar como condicionador, não é isso? É verdade mesmo? Quem já usou? Então pronto. Mas, irmão, qual é o segredo para você manter um jardim sempre bonito? Regar. Se não tiver água, irmão, a única planta que dá sem água é o cacto. Não é não? Se não tiver água, irmão, não fica bom. O jardim morre. A palavra de Deus está dizendo que aqueles que forem guiados por Deus serão como um jardim regado. Um jardim regado, irmão, as folhas estão sempre verdes. Um jardim regado dá sempre o fruto na estação certa. E essa pessoa tem que ser você. Você tem que ser esse jardim que vai estar sempre vivo, que vai estar sempre frutificando. Quem quer ser isso? Diga glória a Deus. Irmãos, eu vim do Amazonas, e lá no Amazonas todo mundo sabe que o Amazonas ele tem não sei se é o maior, mas talvez seja um dos maiores rios do mundo. É ou não é? Toda aquela floresta, ela é regada por rios, né? Quando eu costumo ir para lá, às vezes eu viajo de barco, e da capital para minha cidade é 3 dias de barco. Você vai vendo ali a natureza, você vai vendo a fauna, a flora, você vê onça, você vê jabuti, tracajá, iaçá, tartaruga, tudo isso. Vai vendo a floresta está sempre viva. A floresta está sempre viva lá. Por quê? Por causa de quê? Por causa da água, está regado o tempo todo. Tem um rio que corre ali. Existe uma cidade que fica a 110 quilômetros de Manaus pela BR-127, que é a cidade de Presidente Figueiredo. Inclusive, eu acho que até o pastor que era daqui, pastor João Vitor, alguém chegou a conhecer o pastor João Vitor, lá da sede? Vocês conheceram? Teu irmão mora em Presidente Figueiredo? É mesmo? Olha que bacana. Ele deve dar umas boas voltas lá nas cachoeiras, não é não? O irmão já foi lá? Já foi? É mesmo? E o senhor gostou? E é bonita as cachoeiras? Eu acho que o irmão vai concordar com o que eu vou dizer. Eu sempre quando eu vou lá, eu gosto de visitar essa cidade. Não é muito longe. E assim, cidadezinha pequena, tem uma corredeira lá chamada Corredeira do Urubuí. O irmão conhece? Você viu aquela corredeira? Irmão, você acredita que eu dei uma loucura quando eu era solteiro ainda, né? Tirei uma folga, meu pastor me levou para tirar uma folga. Bora, meu filho, vamos dar uma passeada nós dois. Na hora.
Aí chegamos lá em Presidente Figueiredo, tem uma corredeira. A corredeira é gigantesca. A força da água é tremenda, principalmente no inverno, né, que tá tudo cheio. Aí no inverno, irmão, eu inventei de pular naquela corredeira. Você acredita? Eu quase morri, irmão. Porque o lado de pular era o lado esquerdo do rio. Eu fui pular pelo lado direito, cheio de pedras. No final das coisas, eu relei tudo, desde a venta até a ponta do dedo. Meu irmão, mas era tanta pedra batendo em mim que eu falei assim, Senhor, agora eu vou. Sério mesmo. Aquela corredeira é tremenda. E uma coisa que eu notei, que a gente nota, qualquer pessoa pode notar, é que todas as árvores que estão aos pés daquelas cachoeiras, irmão, elas nunca ficam com folha seca. Nunca. É sempre verde, é sempre viva. E qual é a revelação de Deus aqui? Se você deixar Deus te guiar, meu irmão, você vai estar sempre vivo. As suas folhas vão ser sempre verdes. Vai passar estação, vai vir inverno, vai vir verão, vai vir outono, vai vir primavera, você vai estar sempre ávido, você vai estar sempre verde. Por quê? Por causa de quê? Das águas, das fontes de água. O rio que a palavra de Deus está dizendo aqui, sabe quem é? Jesus. Jesus é o rio. Jesus é a fonte que jorra para a vida, que nunca para de jorrar. Até a árvore cortada, se ela estiver junto à fonte, ela volta a viver. Diga glória a Deus. Talvez você diga, pastor, eu sou uma árvore cortada. Eu sou um tronco morto. Mas se você se lançar à fonte, há esperança para você. A vida para você. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Gênesis capítulo 2. Vamos lá para Gênesis. Que legal, irmão. Não sabia que o irmão tinha ido lá, não? Só comeu tambaqui? Gostou? Sinceramente. Ah, no forno? Rapaz, eu falei agora, deu saudade, ó. Comer um tambaquizinho com aquela farinha do arini. Coisa boa, meu Deus do céu. Isso, é assim mesmo. Glória, irmão. Toda vez que a gente viaja para lá, a gente procura ir, porque é muita cachoeira, gente. Tem demais lá, corredeira, cachoeira. Uma vez eu lembro que o pastor, ele foi fazer um propósito e levou os pastores para orar no pé das cachoeiras. Mas para que, pastor, orar no pé da cachoeira? A gente pegou a água dali mesmo e levou para dar ao povo. Consagrou, levou para dar ao povo. Justamente com essa intenção. Que Jesus é o rio da vida, irmão. E quem está junto à fonte nunca, meu irmão, nunca vai ficar seco. Nunca vai ficar sem folhas. Amém, Jesus? Ele mesmo disse no Evangelho de João 15:15, quem está ligado em mim dá muito fruto. Aleluia! Olha o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía, presta atenção, e saía um rio do Éden para regar o que, irmãos? O jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. Ali há obidélio e pedra sardônica. E o nome do segundo é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush, cujo o nome do terceiro é Idéquel. E este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o 4º rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs aonde? No jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Amém, gente?
Irmãos, olha como a palavra de Deus é tremenda. O jardim mais perfeito que já existiu na face da terra, ele era regado por um rio. Um único rio que se dividia em 4 braços. Você sabe o que esse rio ele representa? Esse rio ele representa Jesus. Aquele jardim ele só era o que era, vivo, por causa do rio. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira coisa que eles perderam? Eles perderam a comunhão. Não foi o jardim. A primeira coisa que eles perderam foi a comunhão. Deus desceu, procurou e não achou. Eles estavam onde? Escondidos. E a segunda coisa qual foi que eles perderam? O jardim. O rio foi tirado deles. Irmão, não deixa você perder o jardim. Não deixa o rio ser tirado de você. O rio é Jesus. Sem esse rio, a terra não floresce. Sem esse rio, a terra não dá o seu fruto. Hoje nós vamos fazer o clamor pela nação. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Amém? E perdoarei os seus pecados. O rio é Jesus. Diga isso, o rio é Jesus. Para a gente terminar, irmãos, eu quero ler com vocês Salmos 23. Vamos ler. Acho que isso aqui ninguém conhece, né, pessoal? Matéria nova. Eu afirmo para você que o rio é Jesus. Eu afirmo para você que as fontes das águas da vida é Jesus. Hoje o jardim tem que ser o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. E que se Jesus for o rio, esse jardim vai estar sempre belo. Aleluia. Deixa o Senhor te guiar. Sabe uma das finalidades do rio? Você sabe uma das finalidades do rio? Ser vias. Ser vias para transitar. O rio serve de guia. Sabia disso? Alguém já andou de rio? O rio serve de quê? De guia. As águas, elas levam. Quando você está mergulhado nesse rio, que é Jesus, Ele vai te guiar. Pode ter certeza disso. Salmos 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Olha aí, ó. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Aleluia. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem crê nisso, diga amém. Fica de pé, meus irmãos. Vamos buscar esse rio agora.